Saúdo todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Quero ler aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, até onde Deus nos conceder. Fala sobre a primeira visão dos querubins. Essa história sempre me chamou a atenção, sempre fiquei curioso ao lê-la. Me impressiona muito o relato, a história que ela conta. A descrição destes animais, destes querubins. E a visão do trono de Deus muito me emociona, mexe com o meu intelecto, meu psicólogo. Vou ler então. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Essa é a história, o relato do profeta. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que vi um vento tempestuoso vinha do norte. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência. Prestem bem atenção à aparência desses animais. Tinham a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. Luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homens debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra. Uniam-se as suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu corpo, do seu rosto. Não se virava quando andavam, e cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E a mão direita dos 4, todos os 4 tinham o rosto de leão. E a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi. E também rosto de águia, todos os 4. E os seus rostos e as suas asas eram separadas em cima. Cada qual tinha 2 asas juntas, uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto para onde o Espírito havia de ir, e iam. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardente, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia.
e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam à semelhança dos relâmpagos. Os animais corriam e tornavam à semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais. Para cada um dos seus 4 rostos havia uma roda na terra para cada um dos seus 1, 2, 3, 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles. Não se viravam quando andavam. Estas rodas eram tão altas, mas tão altas, que metiam medo. E as 4 rodas, claro, tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. E elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas. E andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estavam nas rodas. E sobre as cabeças dos animais havia uma semelhança de firmamento, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. Visão impressionante, viu? Preste bem atenção. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas. Debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas. Uma em direção à outra. Cada um tinha 2, que lhe cobria o corpo de uma banda, e cada um tinha outras 2 que o cobriam da outra banda. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz do estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam-se as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas asas, das suas cabeças, aliás, e por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, oh glória a Deus, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto, sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima,
e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem dizia. E ouvi a voz de quem falava. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Aleluia, glória a Deus. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Glória a Deus nas alturas dos céus. Assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casas rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, prossegue Ezequiel, então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Lamentações, suspiros e ais. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil,
mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender, não possa entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Quer dizer, se ele enviasse o profeta a outras pessoas estranhas, de línguas estranhas, possivelmente eles dariam ouvido ao profeta Ezequiel. Mas estava enviando-o a Israel, a um povo dele, a um povo que já conhecia o Senhor Jeová de muitos e muitos anos e insistiam em desobedecê-lo. E a leitura diz: mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assombres com os seus rostos, porque casa rebelde o são. Disse-me mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos, para que não esqueças, palavras minhas. Ela, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouça, quer deixem de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vi aos do cativeiro, a Tel-Abib, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado diante deles. O profeta disse que diante daquela visão, daquelas indicações, ele ficou ali 7 dias no meio daquele povo, pasmado, no meio deles. Mas sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser aos ímpios, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade. Mas o seu sangue da
tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma, porque avisaste e ele não te ouviu. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fazer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque, não o avisando tu, no seu pacto morrerá, e suas justiças que praticara, não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá. Porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Oh, glória a Deus! E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Levanta-te, sai ao vale, e ali falarei contigo. Levanta-te, sai ao vale, e ali falarei contigo, disse o Senhor Jeová. E levantei-me, e saí ao vale. E eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. Quer dizer, o profeta Ezequiel não resistiu àquela aparição, àquela visão, e sem resistência humana, ele caiu, desmaiou, caindo de frente sobre o rosto. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda. E não lhe servirás, é verdade, de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Bem, estou lendo aqui no livro de Ezequiel. Li até o capítulo 3. Vocês ouviram a descrição do trono de Deus, do carro trono de Deus, dos seres viventes que ladeiam o Senhor Deus Jeová dos seus quatro lados. Imagine você diante de uma aparição de um ser, de um animal com quatro cabeças, gigantescos,
com 4 cabeças. De um lado, de touro, de outro, de águia, de outro, de bezerro, de outro de homem. São águia, touro, homem e bezerra. Não é verdade? Deixe-me constatar aqui se é assim mesmo. Não, eu errei. São... Os 4 têm rosto de boi, um rosto de boi, um rosto de águia, um rosto de leão e um rosto de homem. São estes 4, as 4 faces, todas em uma só pessoa, em um só corpo. Agora, esse corpo gigantesco, e diante deles, para cada rosto, uma roda imensa, imensurável, tão grande que parecia estar uma dentro da outra, diante do Senhor Deus. E sobre esses seres humanos, um mar como de cristal, e sobre este mar, um trono. E sobre o trono, um ser, semelhante ao homem. E por trás desse ser, e em volta desse ser, um resplendor intenso, imenso, como o do arco-íris num dia de chuva. Quem resistiria a essa aparição? E no meio desses seres viventes, uma fornalha de fogo. Não tem ser humano, em sua sã consciência, em seu estado físico, que seja capaz de resistir a essa visão. Este é o carro-trono do Senhor Jeová, que percorre a terra, que percorre o universo, de um canto a outro, constantemente, sem cessar, observando tudo a miúde, sem deixar nada, sem esconder nada. E a grandeza do Senhor está nisso, que Ele não esconde o que é. Ele revela para o povo aqui da terra, como está escrito na Bíblia. E a Bíblia não pode mentir, que é a palavra do Senhor Deus. E Ezequiel viu tudo isso e recebeu a incumbência de levar esse recado a um povo rebelde, de semblante duro, de dura cerviz. Mas ele disse para Ezequiel que não temesse, não tivesse medo de ver aquele rosto horrível, aquele rosto duro, de semblante duro, porque Deus estava com ele e Deus falaria por ele naquele momento. Portanto, ainda hoje é assim. As pessoas que levam o Evangelho adiante deparam-se não com essa visão maravilhosa de Deus, mas com outros tipos de visão física, que é o ser humano, o semelhante. Você vai levar a palavra, você é repelido, você é criticado, você é desmentido, e pode ser até que apanhe. E se apanhar, não diga nada, porque Deus está contigo te observando. Porque pior do que você, passou Jesus, passou os profetas que apanharam no rosto e não disseram nada. Então, para ser um bom crente, um bom cristão, é preciso levar esta cruz tão pesada, que é a palavra de Deus. Parece um contraste falar assim, não é? Chamar a palavra de Deus cruz pesada.
Mas ela torna-se uma cruz pesada devido aos ataques aqui da terra, devido aos ataques dos semelhantes, dos hereges que não acreditam na palavra de Deus. Mas Deus continua mandando você ir. Não temas. Agora fales com educação, fales com sabedoria, para que eles te respeitem. Mas sempre colocando o Senhor diante de ti, dizendo: assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Jeová, assim diz o Senhor Jesus, que você ouça ou deixe de ouvir. Esta é a palavra, a mensagem de Deus para vocês, para nós, para todos aqueles que vivem aqui em constante guerra contra o mal. Que Deus os abençoe e vos guarde, hoje, amanhã e sempre. E se vocês aprovaram a leitura, se gostaram e querem ouvir outras iguais, deem um like, subscrevam-se. Aí sim eu vou ter a liberdade de amanhã ou depois fazer um novo vídeo para vocês, levando a palavra de Deus avante. Que Deus os abençoe novamente, hoje, amanhã e sempre. Paulo Coroa de Maceió.